Discipulado e crescimento da igreja. Texto de Efésios, capítulo 3, versículo 17 ao 18, diz assim: o propósito é podermos compreender, junto com todos os santos, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, a largura, comprimento, altura, profundidade, possamos todos os santos compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede qualquer compreensão humana, para que então sejamos tomados de toda a plenitude de Cristo, né? Efésios capítulo 3, versículo 17 e 18, que puxa, né, a nosso estudo com esse versículo maravilhoso que diz que o projeto de Deus não é para alguns santos, né, é para todos os santos, para que o propósito seja compreendermos, né, a largura, comprimento, altura e profundidade, conhecendo o amor de Cristo e sermos tomados de toda a plenitude de Deus, né? Jesus nos ensina a olhar para o mundo, para a nossa própria história, para o nosso contexto, não mais como dependentes dos contextos e das circunstâncias para sermos alguém. Por quê? Porque já somos alguém em Cristo Jesus. E esse discipulado agora nos revela o que podemos fazer neste mundo que mostre Jesus, que mostre a nossa nova realidade. Nós já somos alguém plenos, né, completamente plenos no Senhor, como disse o texto, né? Então nós temos o privilégio de viver para a glória de Jesus, né? Nós, todos os santos, aqueles que foram eleitos e comprados pelo sangue do Cordeiro, precisam compreender, conhecer e viver a plenitude em Cristo Jesus, a plenitude para Cristo Jesus, né? Nós já somos, né? E quando a gente vai entender o fruto do Espírito Santo, a gente vai compreender coisa que já é fato para a gente, né? Jesus já morreu na cruz do Calvário, já fomos justificados, o amor dele por nós é pleno e suficiente, a alegria que ele nos dá é plena e suficiente, a paz que ele nos dá é plena, suficiente e eficiente também, e o ânimo que ele nos dá por tudo isso, a satisfação que ele nos dá por tudo isso também é plena, né? Então nós já somos alguém em Cristo Jesus. A gente já tem motivo de glorificar e bendizer o nome do Senhor por aquilo que já foi feito por nós na cruz do Calvário. Então a gente precisa compreender e viver essa dimensão de plenitude em Cristo Jesus. Em Marcos capítulo 10, versículo 28 e 31, mesmo relato do abandono de coisas por causa de Jesus, a gente vê Pedro fazendo uma argumentação que muitos de nós gostaríamos de fazer. Pedro diz assim: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmã, mãe, pai, filho, campo, por amor de mim, e já por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e aí a promessa com perseguições, mas no mundo por vir e a consequência, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros, né? A gente começa a entender e perceber que o Senhor ele requer que a gente entregue e devolva tudo para Ele, né? E Ele vai dar de presente para a gente um bando de irmãos para a gente amar, cuidar, né? E também um monte de perseguições para nos treinar e como consequência da nossa vocação, da nossa eleição também, a vida eterna, né? Porém, muitos primeiros serão últimos, né? E essa ideia de compreensão, de entendimento, e muitos últimos serão os primeiros. Nós fomos chamados no discipulado para compreender o dinamismo do amor de Deus e viver esse dinamismo do amor de Deus, e diz Marcos capítulo 10, versículo 28 a 31, isso, né? Na esfera grandiosa de Jesus, o que é deixado por causa de Cristo não se compara ao que Ele tem preparado para aqueles que são seus discípulos. Os olhos dos discípulos são abertos para conceitos muito maiores. A cidadania deixa de ser a cidadania desta terra e, portanto, onde estamos, nós somos agora discípulos. O que temos não vem da gente mesmo e o que podemos fazer, o fazemos por causa de Jesus e completamente capacitados também por Jesus, né? No discipulado a gente aprende que está deixando a cidade mundana e caminhando para a cidade celestial, né? É como aquele filme do Peregrino, né? A gente deixa a cidade amaldiçoada e vai caminhar para a cidade abençoada, que é a vida eterna. Nós somos peregrinos aqui, né, em terra estranha, estamos, né? Então a gente está abandonando os conceitos dessa terra para vivermos para a glória de Deus, caminhando para a casa, o céu. Ganhamos uma família agora maior do que a que temos, ganhamos irmãos, ganhamos vínculos maior do que o parentesco sanguíneo. Em uma família discipulada pelo Senhor, pais, filhos, maridos, esposas, são irmãos agora em Cristo Jesus. Tem Jesus como mediador de tudo e também dos seus
relacionamentos, né? Aquilo que a gente falou a semana passada, né? A lente que a gente usa para se relacionar com as nossas posses, com a sabedoria, com o nosso trabalho, com o nosso estudo, com o nosso lazer, com tudo que somos e temos, com a nossa família, com os nossos irmãos, né? Com os nossos consanguíneos, com aqueles que não são nossos consanguíneos, né? A lente de relacionamento que nós temos é a graça de Deus, a crucificação, a justificação em Cristo Jesus, nossa caminhada agora para o céu, nosso discipulado com o Senhor Jesus Cristo. É uma igreja, os membros são filhos do mesmo Pai, recebem a mesma filiação sem mérito, portanto são iguais diante do Senhor. Na sociedade ainda que encontra em perseguições, o discípulo, por onde passar, ele vai transbordar o perfume de Jesus Cristo, pois a sua vida agora pertence ao Senhor. Este é o caminho para o qual o Senhor nos chamou, né? Sermos dele, glorificarmos o nome dele, sermos sal da terra, luz do mundo, sermos representantes, sermos aqueles que trabalham para glorificar e bendizer o nome do Senhor, onde quer que estão trabalhando, morando, vivendo, existindo, né? Estamos cooperando como sal da terra, como luz do mundo, como o bom perfume de Jesus Cristo, né? Marcos capítulo 10 vai dizer assim: esta é, portanto, a promessa para os discípulos, tornar-se membros da comunidade da cruz, povo do mediador, povo debaixo da cruz. Estava de caminho subindo agora para Jerusalém. Jesus ia adiante de seus discípulos. Esses se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Os discípulos são aqueles que agora Jesus traz à parte e vai explicando para eles, né, as lutas que eles vão passar aqui neste período de santificação e proclamação da graça divina do Senhor. Jesus sobe para Jerusalém, Dietrich Bonhoeffer diz isso, né? Jesus sobe para Jerusalém para a cruz, como que para confirmar 3 coisas: a seriedade do seu chamado para o discipulado, né? Essa é a primeira parte interessante, né? A impossibilidade de ser discípulo por conta própria e a promessa de pertencer a ele com perseguições. Os discípulos admiram-se, eles se espantam com o caminho para o qual ele os chama, né? Esse é o discipulado para todo aquele que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, né? Seriedade do seu chamado ao discipulado, né? Você não é seu, você pertence a Jesus, né? A impossibilidade de ser discípulo por conta própria, por vontade própria, né? Por planejamento próprio, e a promessa de pertencer a ele com lutas, com perseguições, com muito treinamento, né? Então, por mais que isso traga espanto e admiração, assim é o discipulado com aqueles que foram chamados para viver para a glória de Deus, né? A sua vida, né? Você não se pertence, você foi chamado para glorificar o nome de Jesus, você foi chamado para o discipulado, e por menos que a gente perceba isso, né, Jesus, ele não abre mão disso, né? Então a gente está entendendo, né, que Deus está nos treinando, nos discipulando nessas 3 aspectos interessantes, né? Justificação, santificação e glorificação. Entre a justificação e a glorificação tem a santificação, que a gente também agora pode chamar de discipulado, treinamento de caráter, treinamento para abandonar as coisas deste mundo, treinamento para desentubar deste mundo, né? Para glorificar o nome de Jesus e ter necessidade da vida eterna, né? Esse é o discipulado, este é o treinamento, né? Bonhoeffer vai dizer assim que tem 3 coisas que Jesus treina aqui. Jesus só para Jerusalém, ele está indo para ser crucificado e ele confirma 3 coisas. É sério o chamado para o discipulado. Você é discípulo, eu sou discípulo, e Jesus, ele não abre mão do nosso treinamento. A gente não é discípulo por conta própria, por vontade própria, e a gente vai ser treinado. Vai ser treinado até com perseguições, mesmo para entendermos que não somos daqui e estamos caminhando para a vida eterna, né? O caminho é extraordinário, né? Um bom treinamento que nós temos é para a gente entender o Sermão do Monte, né? Que traz algumas características interessantes para discípulos extraordinários, né? A gente pode ser ordinário ou a gente pode ser extraordinário. O ordinário, ele não quer saber de nada que seja além ou aquém, além
daquilo que ele está vivendo no dia a dia, né? Só que tem uma coisa que é acima do ordinário, né? Está acima do ordinário, do convencional, é o extraordinário. E Jesus, ele chega no momento da vida da gente que ele vai até carregando a gente, né? Vinde a mim, está cansado, está sobrecarregado, eu vos aliviarei. Mas agora ele vai dizer assim, ó, eu quero que aprendam de mim, para que vocês tenham descanso na alma e tenham um excelente discipulado, né? Então vamos lá. Então, Sermão do Monte para a gente aí. Mateus relata o ponto de ensino mais importante para a vida dos discípulos, né? Sermão do Monte. Capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus apresenta o caminho da excelência para aqueles que foram chamados a deixar tudo e seguir o Mestre. Uma grande multidão olha a Jesus, espera algo dele, gostavam do que ele fazia, era bom receber os benefícios, ver um monte de milagre, né? Um monte de sinais, mas Jesus tem um objetivo muito maior do que fazer sinais e maravilhas para aquele povo. Jesus tem o seu ensino. O ensino, no entanto, seria mais restrito, mais impactante aos seus discípulos do que a toda a multidão, pois era para eles que o caminho excelente, né, estava sendo ensinado. Na hora certa, eles, já conscientes dessa vida, continuariam o ensino de Jesus. É interessante a gente notar, né, que sempre tinha uma multidão andando atrás de Jesus, mas a multidão que andava atrás de Jesus estava andando atrás de Jesus por causa das marcas que Jesus trazia para confirmar que ele era o Messias, o Cristo prometido nas Escrituras pelos profetas. Então, ele fazia um monte de sinais, ele curava o coxo, ele dava vista aos cegos, ele fazia o surdo ouvir, o cego enxergar, o mudo falar, o paralítico andar, o coxo andar, os que estavam mortos ressuscitavam, os endemoniados, os demônios eram arrancados. Então, todos esses sinais eram marcantes para aquele tempo, para que se deixasse bem claro que o Messias prometido pelos profetas tinha acabado de chegar. Mas, para os seus discípulos, ele fala assim, olha, ministério não é só essa coisa de cura, não é essa coisa extraordinária de milagre. Ministério é discipulado, é algo extraordinário em termos de conhecimento. E foi legal os grandes sinais maravilhosos, extraordinários ali, excepcionais, para que testificasse que o Messias tinha chegado. Mas agora os discípulos precisam passar por ensino, por treinamento, por conhecimento, né? E eles agora seriam treinados de uma grande multidão. Se a gente olha João capítulo 6, a multidão que estava ali com Jesus era 5.000 pessoas. Mas 12 somente daquela multidão estavam sendo treinados, e dos 12, trairia Jesus, né? E seria um deles trairia Jesus Cristo e ficaria 11 ainda, né? Depois os apóstolos seriam completados, né? Então, o que a gente precisa ensinar que Jesus é muito mais do que sinais e maravilhas. Jesus é reino de Deus, é conhecimento da graça, né? Para que o conhecimento da graça traga para a gente muita alegria por causa da graça, e essa alegria gere na gente uma necessidade gigante de estarmos na nossa casa, no paraíso, junto com Jesus. Paraíso por causa de Jesus, paraíso por causa da presença de Jesus. A presença de Jesus tem que ser importante agora para que ela seja importante eternamente. Para quem a presença de Jesus não é importante hoje, ela não vai ser importante eternamente. Jesus tem que ser importante hoje para que a gente queira estar no céu eternamente com Ele, né? Jesus precisa ser precioso hoje, o tempo com Ele precisa ser precioso hoje, para que o tempo da eternidade seja precioso também com Ele, né? Eternidade é sinônimo de Jesus, de presença de Cristo. Se a presença de Cristo hoje não é importante para a gente, o que a gente vai fazer na eternidade? A eternidade não é um lugar para a gente fugir, né, da miséria do inferno. Eternidade é um lugar para a gente contemplar a presença do Cordeiro. Se a presença do Cordeiro é contemplada, buscada, admirada e apreciada hoje, então a eternidade é a nossa casa. Para aqueles que não têm prazer nenhum na presença de Jesus hoje, o que eles vão fazer na eternidade? Eternidade é sinônimo de Jesus. A eternidade é sinônimo de presença de Jesus. É alegria pela presença do noivo, né? Por isso que a gente sempre está citando o livro de Cantares, né? Aquele desejo, aquela necessidade por aquela pessoa importante, né? Que é, no caso, a noiva, o noivo mostrando o seu interesse pela noiva, a noiva mostrando o seu interesse pelo noivo. Se isso não acontece hoje, não tem por que a gente querer ir para a eternidade.
E o discipulado mostra que a pessoa mais importante da nossa existência tem que ser Jesus Cristo, né? Porque senão não vale a pena nem a gente estar correndo atrás dele hoje, né? Se a gente não quer passar a eternidade com ele, se a gente também não tem interesse nenhum pela eternidade. Por isso que em todo aquele movimento sinais e maravilhas, né, o que tem que sobrar não são sinais e maravilhas, né, mas o maravilhoso Jesus, né? O príncipe da paz, o Deus eterno, o Pai todo-poderoso. Ele é a preciosidade, né, dos seus ensinos, né? Não é aquilo que ele pode fazer por nós, mas aquilo que ele é, né? Quem é o Senhor? O Senhor tem que ser e deve ser tudo para a gente, ok? Jesus vê aí então os seus discípulos, aí estão os seus discípulos, né? Deixaram abertamente o povo para juntar-se a ele. Ele chamou cada um deles e tudo abandonaram diante do chamado. Agora passam por privações, vão passar por carências. Dos pobres são os mais pobres, dos tentados serão os mais tentados, dos famintos serão os mais famintos. Nada tem senão Jesus, sim, e com ele nada tem no mundo, em absoluto, mas tem tudo em Jesus. A comunidade que ele encontrou é pequena, mas olhando para o povo, ela é grande, ela é a grande comunidade que o Senhor estava buscando e procurando, ok? Discípulos e povo formam uma só unidade. Os discípulos serão os seus mensageiros. Em toda parte encontrarão quem ouça e creia. Apesar disso, sempre haverá inimizade entre eles. Toda ira contra Deus e sua palavra vai cair sobre os discípulos. E como ocorreu com ele próprio, serão também rejeitados. A cruz se aproxima. Cristo, os discípulos, o povo, aí está todo o cenário para a paixão de Jesus e de sua igreja, onde Jesus é a pessoa mais importante que tem, onde Jesus é o grande alvo, a grande meta e o grande foco dos verdadeiros discípulos, né? Então, se no discipulado de hoje, se na igreja, né, se no contexto eclesiástico, contexto da salvação, a gente consegue contemplar que Jesus é tudo para a gente, então a gente já entendeu, né, o abandonar essa vida, o abandonar a si mesmo para viver a vida eterna. Participe, Mariana, com auxílio. Ele colocou: em Efésios 3, Paulo parece estar mais ansioso pelos crentes, para que não desanimem e desfaleçam por suas tribulações, que ele mesmo devia suportar. Pede bênçãos espirituais, que são as melhores bênçãos. A força do Espírito de Deus no homem interior, força na alma, o poder da fé para servir a Deus e cumprir nosso dever, que é pregar as boas novas e proclamar o Evangelho. A gente tem uma confissão de fé interessante, né? A gente tem os nossos símbolos de fé bem interessantes, né? E quando a gente pergunta nos nossos catecismos de Westminster, né, qual é o fim principal do homem, aí ele responde de maneira bem interessante: o fim principal do homem é glorificar a Deus. E o fim principal do homem é amar Jesus Cristo com tanto amor, né? E isso ser tão importante para ele, ao ponto de suprir a sua sede, que as demais coisas entram num automático tão gigante. A gente entra no automático ao ponto de entender: se eu amo Jesus, então as outras coisas são extremamente fáceis de serem vividas, né? Que é o caso da proclamação, né? A proclamação ela é secundária e a adoração é primária, né? Por que a adoração é primária? Eu preciso olhar para Jesus como onipotente, eu preciso olhar para Jesus como noivo, eu preciso olhar para Jesus como onisciente, como Deus presente na minha vida, Deus que me amou, que me dá alegria, que me dá amor, que me dá paz, que me dá ânimo, que me dá bons pensamentos, me renova as atitudes, que me dá fé, que me dá mansidão, que me dá domínio próprio. E a proclamação vai ser algo tão automático ao ponto de Pedro dizer assim, né? Antes, santifiquem a Cristo como Senhor, como dono, como pai, como marido, como tudo. E as demais coisas são no automático, ao ponto de Pedro dizer que as pessoas vão te procurar para pedir razão da esperança que há em você, né? E eu acho isso tão maravilhoso, porque quanto mais perto de Jesus a gente está, mais curado a gente se torna, mais a gente ama Jesus Cristo e mais esse amor é útil em termos de sermos sal da terra, luz do mundo e bom perfume de Cristo, né? Esse é o automático da graça de Deus, onde a gente entende que tudo que a gente precisa e tudo que a gente sempre precisou foi de Jesus Cristo. A gente não precisa de nada mais importante do que Jesus Cristo. E a partir do momento que Jesus Cristo se torna realmente importante para nós, o caráter da gente passa a ser transformado e a gente está de olhos abertos, né? E a gente passa a desenvolver nossos dons e talentos
talentos dentro da igreja, e o próximo passa a ser alguém em quem a gente investe, sendo sal da terra, luz do mundo e bom perfume de Cristo, né? Lembrando que se a gente ama Jesus, né, a Bíblia está aqui, a gente está lendo as Escrituras, quem ama Jesus vai ler as Escrituras, vai contemplar as Escrituras, vai amar as Escrituras. Quem ama Jesus e ama as Escrituras, ele ama a igreja, ele tem amor pela casa de Deus, ele investe na casa de Deus. Quem ama Jesus, quem ama as Escrituras, quem ama a igreja, vai amar o seu irmão para que o seu irmão amadureça, né? Para que o seu irmão também ame Jesus, ame as Escrituras e ame a igreja, e vai amar o seu próximo. Mas isso tudo num automático tão grande, né? Amar Jesus me leva à palavra, a palavra me ensina a amar a igreja me ensina a amar o meu irmão, amar tudo isso aqui anterior, me ensina a amar o meu próximo, num automático interessante, porque se a gente tem vida com Jesus, a gente está sendo treinado no manual de instruções para a gente ser discípulo. Não adianta evangelizar sem ser discípulo, não adianta pregar o evangelho sem ser discípulo, não adianta discipular sem ser discípulo, né? A crise é de discípulos, né? De adoradores, de gente que abre mão de tudo, que larga tudo por causa de Jesus Cristo, né? A gente está numa crise de discípulos, de trabalhadores, né? Que entendam, né, que a seara está pronta, a seara está prontinha, sempre esteve pronta, irmãos. O que falta sempre é trabalhadores discipulados. É o ponto de Jesus chamar no capítulo 9 de Mateus, assim, a gente precisa de mais trabalhadores, a gente precisa de mais discípulos, né? A gente precisa de gente transformada, de gente que conheça Jesus como Senhor e Salvador. Aí Jesus irá ensiná-los sobre o caminho de renúncia, o qual exigirá que posturas diferentes sejam tomadas. Esse caminho não é ruim, nem assustador, mas será necessário trilhá-lo com muita convicção, com muita satisfação, com muita convicção da grandeza de Jesus como onipotente, onisciente e onipresente. Por isso Jesus ensina sobre a atitude do discípulo diante do mundo, o padrão que eles deveriam seguir para a vida toda, a fim de serem primeiramente verdadeiros adoradores, que adoram em espírito, né, lutando contra a carne, e adoram em verdade, lendo, consumindo as Escrituras. E como consequência maravilhosa, serão proclamadores fiéis do reino do Senhor. E aí, como a gente disse, é numa vida toda. Né? A vida toda de 0 a 110 anos sem aposentadoria. Né? Quanto tempo eu vou servir a Jesus Cristo? Né? A vida toda, meu irmão. E quando eu tiver velhinho, vai continuar servindo a Jesus Cristo, porque cristão não tem aposentadoria não, viu? Cristão, ele não tem aposentadoria. Se for colocar ele numa casa de descanso, tem que ser por chamado também. Lá na casa de repouso, na casa de descanso, vou entrar, vou levar minha Bíblia e vou evangelizar todo mundo lá dentro. Né? O cristão não tem folga, irmãos. Os pais cristãos precisam ensinar aos seus filhos que eles nasceram para a glória de Deus. Eles não estão na terra passando férias, né? Vivendo a carne por um tempo para depois de velho, depois de seus 30, 40, 50 anos, se converterem para viver para Jesus. Não. A gente precisa de criança transformada, a gente precisa de adolescente transformado, a gente precisa de jovem transformado, a gente precisa de gente transformada, a gente precisa de idosos transformados que usem a sua idade, né, para glorificar o nome de Jesus em qualquer idade. A gente precisa de ancião dando aula na escola dominical, a gente precisa de gente fazendo aconselhamento, gente madura de todas as idades, e também de 80 a 110 anos, a gente precisa de senhores e senhoras que façam aconselhamento, que façam visita, é claro, mais devagar, mas também sem parar. Não tem aposentadoria na igreja, não tem. Né? De 0 a 110 anos, a vida toda, uma vida de serviço discipulado para Jesus Cristo sem aposentadoria. Quando chegar na igreja, né, quando for batizar a criança lá na igreja, a gente já vai avisar, olha só, você está trazendo seu filho, está devolvendo seu filho, e o Senhor vai usar ele a vida toda, já vai avisando ele, já vai treinando ele dentro de casa, que é uma vida toda. Né? Por isso que Jesus, aqui ó, por isso Jesus ensina sobre a atitude do discípulo diante do mundo, o padrão que eles deveriam seguir agora para a vida toda. Vida toda ali embaixo, vida toda quanto tempo? De 0 a 110 anos, né? Quando você tiver com 111 anos, a gente dá 1 mês para você descansar, tá bom? 1 mês para você dar uma descansada. Não tem folga, não tem férias, tá bom? E não tem bate-palma não. Você vai servir a Jesus Cristo, a recompensa é Ele. Bom, mesmo que ninguém... que legal que você está fazendo, né? Jesus está vendo o que você está fazendo.
Então não tem folga, né? Não adianta fazer quando eu tiver aposentado, né? Aposentado no trabalho, que também não é trabalho, né? Ambiente devocional, ambiente de dar bom testemunho. Ambiente evangelístico, né? Quem estuda está no ambiente evangelístico, né? Quem trabalha está no ambiente evangelístico, né? Quem se aposenta do trabalho continua tendo trabalho dentro do reino de Deus, porque não há aposentadoria dentro do reino de Deus, né? Não há aposentadoria para discípulo, né? João trabalhou até morrer, Paulo trabalhou até morrer, Pedro trabalhou até morrer, e você, meu irmão, que é servo de Deus, vai trabalhar até morrer. Vai adorar até morrer, vai proclamar até morrer, vai glorificar o nome de Deus até morrer, tá bom? Boa notícia para você, acabamos com a aposentadoria eclesiástica, não há aposentadoria, né? As pessoas estão aí todas preocupadas, vou comprar um sítio, assim que eu tiver com os meus 80 anos, eu vou para o sítio e ninguém mais me vê. Você não é crente não, meu irmão, você não é convertido não. Porque o cristão, ele glorifica Deus enquanto ele está vivo, né? Enquanto ele está vivo no trabalho, enquanto ele existe, respira, né? Ele está glorificando a Deus. E até se ele for preso lá na cadeia, ele vai glorificar o nome de Deus, né? A gente tem duas obras interessantes que foram escritas por pessoas que estavam presas, né? O John Bunyan, ele era um inglês, enquanto ele foi preso, ele escreveu O Peregrino. O nosso amigo aqui que escreveu o livro Discipulado, o Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu esse livro preso. A maioria das cartas boas de Paulo foram escritas preso. Então é isso aí. Não tem folga, não tem aposentadoria para quem é discípulo de Cristo, né? Se alguém mentiu para você que tinha folga, que tinha aposentadoria, você vai aposentar do trabalho convencional que você trabalha aí um bom tempo. Mas no reino de Deus não tem folga, né? Tem que fazer discipulado, tem que adorar, tem que ajudar na igreja, tem que ler a Bíblia, tem que amar Jesus, tem que desenvolver seus dons na igreja. Eu tenho 85 anos, deixa outros. Não, ensina outro. Mas deixar não, vai junto, né? Caminha junto. Tá bom? Boa notícia para você, não tem aposentadoria na igreja, né? Então se você está chegando na igreja, né, já vou te avisando, não tem aposentadoria, você vai morrer, você vai trabalhar morrendo, vai morrer trabalhando, servindo, glorificando, bendizendo o nome do Senhor, tá bom? Deus abençoe na sua caminhada. Mas vamos para o Sermão do Monte, capítulo 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Esses textos apresentam de forma bem incisiva, né, os padrões éticos da soberania, do reinado de Jesus, o grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, né? O mesmo texto é registrado de forma muito parecida em Lucas, capítulo 6. O Sermão do Monte fala do reino de Deus, o reino que foi inaugurado no nascimento de Jesus, o reino que foi vivido nas atitudes de Jesus, e as éticas deste reino eram totalmente aplicáveis aos discípulos verdadeiros. Jesus inicia seu ensino com a expressão felizes, bem-aventurados, ditosos, plenos, completos. O termo significa mais do que um estado emocional. Bem-aventurado é um estado espiritual, de contentamento, de satisfação, por causa do senhorio de Deus, por causa do seu reino, tá bom? Então, às vezes que o termo vai usar bem-aventurado para dizer que aqueles que são discípulos são felizes. E felicidade é fruto do Espírito Santo. Não tem crente que foi chamado para ser discípulo que ele vai encontrar motivo para tristeza, para angústia, para estresse, né? Ele vai fundamentar, lógico que ele está num treinamento de adequação, né? de conhecimento da verdade de Deus, de reconhecimento da onipotência desse Jesus Cristo, né? Por isso se fala da sua soberania, né? Jesus é onipotente, Jesus escreveu toda a história e Jesus está presente, discipulando o nosso coração para reconhecermos a sua onipotência e onisciência. Olha, o que Jesus está fazendo presente conosco? Nos treinando para reconhecermos que Ele é o único poderoso, nos treinando para reconhecermos que Ele escreveu tudo o que acontece de maneira plena. Então os discípulos podem se sentir amados, alegres, em paz, animados, com bons pensamentos, com boas atitudes, com muita fé, com muita mansidão e com muito domínio próprio. Esse é o discipulado. A gente pode até parar de falar e já orar, né? Fechar o estudo dessa noite. Entendi. Jesus está presente comigo para entender que Ele é tudo, Ele é o Todo-Poderoso. Para entender que Ele escreveu tudo. Que Ele é o vencedor, sim. E nós somos mais que vencedores. E que a gente vai morar no céu. É simples, né? Facinho de entender, né? É nada, irmãos. Demora demais para entender. A gente é teimoso igual não pode falar mula aqui, não, né? Pode? Não? Pode, Mateus? Perguntar para o meu diretor aqui. Pode falar mula aqui que a gente é teimoso? Não, né? Não pode. Pode, Raquel? Não? Então tá bom. Então não vou falar não. Mas a gente é meio teimosinho, né, irmãos?
Essa era a nova realidade para os seus discípulos. Jesus não era somente um bom homem em que valeria a pena confiar, e os discípulos precisariam aprender a olhar para Jesus e enxergar verdadeiramente quem é Jesus. É por isso que ele vai perguntar lá em Mateus 16, quem os homens dizem que eu sou? Na caminhada com o Senhor, dia a dia, somos levados a olhar com mais atenção para Jesus. Quem é Jesus? Perceber em detalhes como ele é grandioso, como o seu reino é especial, ao ponto de as outras coisas agora perderem a importância diante da grandeza de Jesus. Está entendendo que a gente está aprendendo? Jesus está presente conosco até a gente entender que as outras coisas são secundárias. São muito secundárias, não fazem mais sentido, porque Jesus ele tem que ser tudo para a gente. Sentimentos, orgulhos, domínios vão perdendo valor à medida que as verdades de Jesus vão invadindo a nossa vida através da fé. Paulo, na sua carta aos Filipenses 3, versículo 8 a 14, afirma que ele aprendeu a considerar tudo como perda por causa de Cristo, e essa nova convicção era o que fazia Paulo prosseguir. Olha o texto. Sim, deveras considera tudo como perda. Por quê, irmãos? Por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador, meu tudo, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero agora como refúgio para ganhar a Cristo, ser encontrado, achado nele, não tendo justiça minha que procede de lei, senão a que é mediante a fé, a justificação em Cristo Jesus, a justificação que procede dele, baseada em fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha que texto maravilhoso que está perdidinho ali no livro dos Filipenses, irmãos. Que coisa maravilhosa a gente conseguir entender que tudo que a gente tem como vitória é perda, né? Eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual eu vou perdendo todas as coisas e que vá perdendo mesmo, e que eu as considere como refúgio para ganhar a Cristo, será encontrado em Cristo, não tendo justiça própria que proceda de lei, senão que é mediante a fé em Cristo Jesus, baseado no conhecimento em Cristo Jesus, né, para entender, né, que eu nasci para a glória de Deus. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu estou prosseguindo para conquistar aquilo por que também já fui conquistado por Cristo. Ou seja, não sou perfeito, mas sou perfeito. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Né? Olha que maravilha. Né? A Mariana, tem uma participação do genro aí, não tem? Tem? Tem. Então ele fala e eu tomo água. Micael colocou. Quem, Micael? Micael, meu cunhado. Davi escreveu que não devemos ser igual a uma mula no Salmo 32. Ah, ele falou isso? Obrigado, Micael. 32:8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Tá vendo, irmãos? É para ter conhecimento, né? Para ser igual o Salmo 32:8, né? 8 e 9, né? Não é para a gente ser igual a mula, o cavalo, que precisa de freio, que precisa jogar ali o cabresto ali. É consciência, irmãos. É conhecimento da palavra de Deus, né? É entender, né, aquilo que já foi dado por Jesus ali na cruz do Calvário e seguir a soberana vocação, né? Avançar, esquecendo-me para as coisas que eu não consegui, nem agora conseguindo e avançando. Esse texto de Filipenses capítulo 3 é maravilhoso, né? Merece uma mensagem, merece um sermão, né? Porque é o processo de santificação a partir da justificação, né? A partir do conhecimento da grandeza de Jesus Cristo, né? Jesus é muito maior do que tudo o que a gente tem. Ele é melhor que esposa, é melhor que filho. E eu tenho uma boa esposa, tenho bons filhos, né? Melhor que tudo que a gente tem nessa terra, né? A gente tem coisas interessantes nessa terra, mas Jesus é muito melhor. Mas é muito maior. Ele desapega, meu irmão, desapega, né? Fala, Jesus, me ajuda a desapegar Acho que Eclesiastes 2, ele traz 3 conceitos interessantes, né? Que as posses são vaidade sem Jesus, a sabedoria é vaidade sem Jesus
e o trabalho é vaidade sem Jesus. Aí Jesus vai dizer que a família também, sem ele, é vaidade. A gente pega o Senhor exigindo Isaac de Abraão. Jesus fala que quem não deixar pai e mãe, não deixar irmão, filho, não é digno dele. Então, o que o Senhor quer de mim? Ele quer que eu pegue tudo o que eu tinha e que eu considerava extremamente importante e fundamental, eu considero extremamente secundário, devolva tudo para ele para eu poder usar com sabedoria. Senão eu não sei usar com sabedoria. Aí eu vou avançar, né? Vou prosseguir para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tá bom? Para produzir então as mudanças tão necessárias, Jesus começa o ensino do Sermão do Monte dizendo assim, olha, felizes são os humildes de espírito, né? O que é ser feliz, né? E ter humildade de espírito? Humildade de espírito, pobreza de espírito é não tomar decisões agora sozinho, né? Mesmo que seja óbvio, né, fazer alguma coisa. Jesus volta. Tomar água. Jesus fala assim, felizes são aqueles que não tomam mais decisões sem consultar o Senhor. Mesmo que seja uma decisão óbvia, né, a gente precisa consultar Jesus, né? Então, felizes são os humildes de espírito, né? Porque eles dependem do Senhor para todas as decisões, sejam as macro decisões, sejam as micro decisões, as pequenas decisões, as grandes decisões. A gente, como discípulo, a gente deve perguntar a Jesus, o que o Senhor quer que eu faça, né? Qual é a tua vontade para essa decisão pequena ou para essa grande decisão? Qual é a tua vontade, né? O discípulo ele não toma mais decisões, né? O discípulo ele é feliz dependendo de Jesus. Mas os discípulos também eles são bem-aventurados porque eles choram. O reconhecimento de pecado, né? O reconhecimento que o pecado assedia a alma, né? E a gente está todo assediado de pecado, né? E a gente precisa chorar quando o pecado tenta dominar o coração da gente ou quando o pecado consegue alcançar a alma dos nossos irmãos preciosos, né? E a gente vê irmãos preciosos aí se vendendo por causa do pecado, se deixando dominar por causa das vaidades, né? Por causa de adultério, por causa de roubo, por causa de coisas que acabam trazendo benefícios espirituais, né? Não ser feliz no Senhor traz consequências esquisitas, né? Mas felizes são os que choram. Choram porque não gostam de pecar e choram porque não gostam de ver o irmão em pecado, né? Como diz o texto aqui, reconhecimento dos seus pecados e dos outros. Sem purificação não há a glorificação do nome de Jesus, né? Quando a gente peca, a gente deve ficar angustiado, assim, poxa, não consegui glorificar o nome de Jesus. Quando alguém peca contra o Senhor, a gente deve sofrer também, porque o irmão não está conseguindo glorificar o nome de Jesus. Que tristeza, né? O irmão vive pecando nessa mesma área. O irmão não lê a Bíblia, o irmão não gosta de Jesus, não gosta de congregar, não tem bom relacionamento com os irmãos da igreja, não evangeliza ninguém, né? Então isso é triste, né? Então, nas bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança é depender de Deus, a segunda é sofrer por causa do pecado. A terceira bem-aventurança bem-aventurados são os felizes, são os mansos, né? Aqueles que têm uma postura de humildade, submissão a Deus diante dos acontecimentos terrenos. São aqueles que não ficam brigando por causa de tudo, né? Tem gente que tem o dom da briga, né? Assim, se não for do meu jeito, a gente vai discutir e a gente vai sair no tapa, né? Os mansos não. O discípulo ele pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de falar, antes de agir, antes de fazer cara feia, né? O Senhor ele está chamando a gente para o discipulado da mansidão, postura de humildade. A gente reconhece, né, realmente que fulano está pisando a bola, mas a gente se relaciona com ele com mansidão. Então, os mansos, eles não brigam, eles conversam, né? Irmão, vamos conversar. Você acha realmente que precisa ser assim? Então, ele é manso. Mas também bem-aventurado, irmãos, os que têm fome e sede de justiça, né? Aqueles que confiam e esperam na justiça de Deus, aqueles que têm necessidade de se alimentar, né, do pão da vida, né, têm necessidade de beber da água da vida, né? Esses serão fartos, né? São felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, né? São felizes aqueles que são dependentes do Senhor, são felizes aqueles que têm mansidão, são felizes aqueles que choram por causa do pecado, são felizes aqueles que têm necessidade de se alimentar de graça, né? De ter uma vida devocional, né? De se
quedar aos pés do Senhor, eu tenho necessidade de consumir as Escrituras, né? E as Escrituras dirigir o meu bom senso, né? Me dar sabedoria para que eu possa contemplar a soberania e viver com santidade e satisfação para a glória de Jesus, né? Também felizes são os que conseguem contemplar a miséria cardia, entendem a necessidade dos outros, a miséria espiritual e física das outras pessoas, né? Bem-aventurado também os limpos de coração, aqueles que são santificados, aqueles que são plenos e santos por causa da ação do Senhor, né? Dentro da misericórdia, a gente sabe que o nosso coração ele chora e sofre porque a gente não consegue alcançar os padrões ainda direito da vontade do Senhor sobre a nossa vida. E a misericórdia faz a gente olhar para o próximo, né, entendendo que ele não está conseguindo, né? Aí a gente, na santificação, a gente tenta buscar uma ajuda, ajudá-lo, né, a pessoa para que ela possa amadurecer, né, dizendo para ela, olha, você vai conseguir desde que você adore em espírito e em verdade, né? Como é isso? Como é que é adorar em espírito, né? Começa a combater mais seus pecados, né? Como que eu combato os meus pecados? Né? Começa a conhecer mais sobre Jesus Cristo, né? Começa a buscar mais conhecimento do Senhor, né? O poder, né, para vencer, o poder para a santificação, ela vem do conhecimento da graça enorme, gigante, maravilhosa de Jesus Cristo, né? Então esse é um bom caminho, né? E felizes também são os pacificadores, irmãos, aqueles que têm paz com Deus. Isso é a base para ter paz com os outros, né? Então o pacificador, ele por ter encontrado o fruto do Espírito Santo, que é a paz, ele proclama essa paz, né? Então ele está sempre ali no meio de pessoas, né? Assim, não, olha, esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a porta, né? Jesus é o pastor, Jesus é tudo que a gente precisa, né? Porque Jesus já trouxe paz para o coração dele, então ele é um condutor de paz, né? Ele é um pacificador, aquele que leva a paz. Mas também felizes são aqueles que são perseguidos. Engraçado ser perseguido e trazer felicidade, né? Porque para os apóstolos, né, quando eles se identificam, eles começam a se parecer com Cristo por causa do discipulado, porque eles fazem o que Jesus fazia, eles são reconhecidos como cristãos, e por serem reconhecidos como cristãos vem a perseguição, né? Paulo vai dizer para Timóteo, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido, né? Então vai ser perseguido, talvez na família, talvez vai ser mal olhado, no trabalho as pessoas vão dizer, lá vem o cristão, lá vem o santo. Mas isso é interessante também, né? A ser lembrado, ser reconhecido como inimigo do mundo por ser amigo de Deus, não é ruim, né? Não é ruim a gente não falar as mesmas coisas que todo mundo fala, não é ruim a gente não sentir o que todo mundo sente, não pensar o que todo mundo pensa, né? Não vestir o que todo mundo veste. É bem legal a gente ser diferente, né? É legal a gente ser diferente de dentro para fora, lá dentro ser diferente por causa da graça de Jesus Cristo, e é legal a gente ser diferente porque a gente vai irradiar essa graça de Jesus Cristo, né? E alguns vão achar muito interessante, mas outros não vão gostar nada. Os perseguidos são os que se posicionam contra o mundo, inimigos do mundo, muitas vezes são questionados e perseguidos, né? Não é legal todo mundo dizer assim, olha, você é tão legal como cristão que você nem parece que é cristão, cara. A gente gosta de você porque você fala palavrão no futebol, você fala palavrão no trabalho, né? Você veste as mesmas roupas que a gente, né? Pouca roupa, né? Mostra tudo, né? É uma beleza, você é uma cristã muito legal, né? Fala os mesmos palavrões, fica com todo mundo, né? Beija na boca de todo mundo e aí vai, né? É legalzinho você, né? Maravilhoso. Isso não é legal. A gente sabe que a amizade com o mundo define que a gente não é amigo de Deus. E a gente ser amigo de Deus não faz mais sentido a gente ser amigo do mundo, né? A gente viver o que o mundo propõe, o que o mundo vive, né? Jesus ensina que todos os seus discípulos são felizes e são plenos, não importam as circunstâncias, né? O fato de nos empenharmos em viver os conceitos do reino de Jesus, de submetermos ao seu controle, de chorarmos e lamentarmos por coisas que ninguém mais lamenta, de sermos agentes da paz e do perdão, agindo com mansidão, de aprendermos diariamente a sermos misericordiosos e confiarmos na palavra escrita dele, de caminharmos pelo caminho da santificação, da luta diária contra o velho homem que ainda habita o nosso coração, muitas vezes nos levará a parecermos fracos, ignorantes, simples, sem conhecimento, ultrapassados diante de um mundo moderno e com pensamentos tão cheios de liberdade, né? Mas essa
é a excelência do caminho, isso é viver de maneira extraordinária. Não é viver como todo mundo vive, né? Não é se comportar como todo mundo se comporta, né? Não é tirar as mesmas fotinhas e colocar no WhatsApp, não é tirar as mesmas fotozinhas e colocar no Facebook, né? Não é viver a mesma coisa, é usar o que o Senhor nos emprestou, devolver para o Senhor o que Ele nos emprestou e usar para a glória dele, irmãos. Então, aí seremos discípulos, né? Se não somos discípulos, a gente não usa nada que o Senhor emprestou para a gente não usa nada para a glória dele, porque também, muitas vezes, a gente nem devolveu ainda para o Senhor aquilo que ele emprestou para a gente, né? Então, a gente precisa devolver, né? Que o Senhor nos ajude agora a devolvermos o que temos para que ele use para a glória do nome dele, né? Então, tudo que somos e temos precisa ser integralmente devolvido para Jesus, para que a gente possa viver extraordinariamente, né? Quer viver uma vida ordinária ou quer viver uma vida extraordinária, né? Como viver acima da mediocridade? Como deixar de viver o ordinário e viver o extraordinário? Agora mesmo, irmãos, a gente pode dizer: Senhor Jesus, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, tudo o que eu sinto, Senhor, eu devolvo, eu consagro na Tua presença para usar para a glória do Teu nome, Senhor. Me desarraiga deste mundo perverso e me conduz a pensamentos espirituais e atitudes santificadas de gente justificada que está caminhando para casa, para o céu. Amém? Orou junto aí? Né? Deus abençoe muito você, Deus abençoe muito a sua vida, Deus nos abençoe muito, nos dê vivermos de maneira extraordinária. As pessoas seguem padrões errados e acreditam estarem certas, têm suas convicções em si mesmas, são treinadas todos os dias a buscarem a sua satisfação acima de tudo. Até palavras dentro das igrejas são positivistas, triunfalistas, porque temos medo de encarar nossas fraquezas, as nossas doenças, as nossas inadequações, temos medo de trabalhar os nossos treinamentos, né? E o Senhor, Ele não quer que a gente viva uma vida positivista, triunfalista, com medo de encarar as nossas fraquezas. O Senhor quer que a gente ore com muita convicção a oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, Senhor. Deus sabe o que planejou. O Senhor Jesus Cristo sabe o que planejou. Jesus Cristo é o único poderoso do universo. Ele não tem concorrência, irmãos. As nossas orações, ao invés de ficar dando aula para Jesus, para tentar ensinar para Jesus como que ele deve proceder na pandemia, para tentar ensinar para Jesus como que ele deve proceder com as pessoas que estão adoentadas nos hospitais. As nossas orações poderiam ser adorações de dizer assim: Senhor, nós sabemos que o Senhor sabe o que está fazendo e nós agora, pela fé, declaramos, ó Pai, que confiamos na sua ação sobrenatural sobre todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada. Jesus não perdeu o controle da pandemia. Jesus não perdeu o controle da doença. Jesus não perdeu o controle do seu planejamento. Jesus, ele requer ser adorado, reconhecido, amado, admirado por aquilo que ele faz, por aquilo que ele é. Ele requer ser adorado pelo seu povo, pela sua igreja, irmãos. A gente tem que dizer mais: Jesus, aleluia, pelo que o Senhor está fazendo, do que: Senhor, muda isso, Senhor, muda aquilo, Senhor, eu vou fazer uma campanha de oração contra a sua vontade, né? A gente tem que orar para participar da vida das pessoas, mas não para mudar a pessoa de Jesus Cristo. A gente se preocupa com pessoas, a gente ora com pessoas, né? Sabendo que Jesus está no controle de todas as coisas. Nós desenvolvemos nossa amizade enquanto oramos, né? Mas o Senhor está no controle, e no controle treinando a sua igreja para que a sua igreja o reconheça como discipulador, Deus Todo-Poderoso, Deus digno de ser honrado, amado e adorado por tudo que Ele faz, até por aquilo que nós não entendemos. Ele requer ser adorado. As palavras dentro da igreja, as ações dentro da igreja, as orações dentro da igreja e até mesmo as adorações dentro da igreja, às vezes não tem nada a ver com o discipulado, não tem nada a ver com a onipotência de Jesus, não tem nada a ver com a onisciência de Jesus, não tem nada a ver com a onipresença de Jesus, treinando a gente para a gente olhar para Ele como Deus Todo-Poderoso. Então, tudo é o discipulado de reaprendizado para que a gente seja formatado, né? Para a gente conseguir entender o padrão perfeito, único do soberano Jesus Cristo. Ele sabe o que está fazendo. No entanto, Jesus ensina que há plenitude na humildade, no reconhecimento do pecado, na mansidão, na luta para melhorar e até na perseguição.
A vida de discípulo que Jesus requer de mim, de nós, é muito diferente do padrão que nós estamos vendo hoje. Jesus tem um padrão muito mais elevado, muito mais profundo e muito mais íntimo do que uma aparência, do que só uma aparência cristã. A gente está entendendo, compreendendo a grandeza, o dinamismo do poder, da majestade de Jesus em tudo, em todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Jesus no controle, Jesus está no controle. Os plenos no Senhor são chamados para exercer a influência onde estão transbordando as características do reino de Deus. São sal da terra, são luz do mundo, são bom perfume de Cristo, fazem uma interpretação correta da lei, fundamentados agora naquele que a cumpriu na sua totalidade, ao ponto de se entregar e morrer, obedecendo à lei e cumprindo o propósito de Deus para a nova aliança. No reino de Jesus, na vida de discípulo, as renúncias e os comportamentos não são absurdos, não são superficiais, pelo contrário, são fruto da graça e da dependência de Deus. Dessa forma, o comportamento dos cidadãos do reino excede aquilo que é normal, ao ponto de Jesus afirmar em Mateus capítulo 5, porque vos digo que se a nossa justiça, o reconhecimento da justificação, não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês não entraram ainda no reino dos céus e também nunca vão entrar no reino dos céus. Interessante, O que Jesus dá para nós, o que a graça dá para nós, nos faz exceder, a dita justiça dos escribas e dos fariseus. Então, quem não vive ainda essa justiça não entrou ainda, não compreendeu ainda o dinamismo da graça, não compreendeu o dinamismo daquilo que foi feito por Jesus Cristo, ao ponto de sermos justificados em Cristo Jesus, para vivermos uma santificação que excede em muito, esse projetinho de escribas e fariseus, que é uma religião falsa. Portanto, Jesus ainda afirma que devemos vigiar, guardar, para que não tenhamos uma religião superficial. Cuidar de zelo para que a nossa espiritualidade não seja uma espiritualidade vazia e também sem frutos. Não basta apenas ter o nome de cristão, não basta frequentar uma igreja. A gente precisa congregar na graça e quando estiver dentro da igreja, congregar com graça. E quando estiver fora da igreja, sermos a graça que nos leva a congregarmos fora da igreja também com graça. Esses aspectos importantes que demonstram se existe ou não profundidade na nossa vida com Jesus, e a vida é a vida secreta com o Pai, como diz Mateus 6, do 2 ao 8, e principalmente o versículo 6, que diz assim, fecha a porta do teu quarto, vai ter tempo, passar tempo com Jesus, vai contar tudo para Jesus, a vida secreta com o Pai. E ter o reino de Deus como prioridade. Mateus capítulo 6, versículo 33, busca em primeiro lugar o reino de Deus. São exemplos dessa atitude. Jesus chama seus discípulos ao desenvolvimento da vida com o Pai. Nada é mais importante que isso, nem a justiça bem exercida diante dos homens, nem mesmo esmola, nem mesmo oração e nem mesmo o jejum, como ele diz no capítulo 6. No capítulo 6 ele vai trabalhar essas três coisas. Mas vamos lá. Neste caminho excelente, Jesus ensina como se comunicar com o Pai, sem a presunção, a repetição e as superficialidades religiosas da época. Ele é o Pai que está no céu, nos apontando agora para uma vida muito mais além do que a vaidade da terra, uma vida plena, uma vida de felicidade, uma vida de plenitude. Capítulo 6, Jesus ensina para a gente como ter intimidade com o Pai, como orar corretamente, como jejuar corretamente, como esmolar corretamente. Ele nos ensina a orar, jejuar e esmolar corretamente. Boas esmolas, que é a gente entender que a gente pode dividir o que temos com as pessoas. Jejum, onde a gente pode lutar contra o nosso velho homem, e a oração, para que a gente vença, para glorificar e bendizer o nome do Senhor. A oração tem muita relação com a adequação da vontade de Deus na minha vontade. Então, aquilo que é espiritual entra naquilo que é carnal, para que aquilo que é carnal se torne espiritual. Isso é oração. Já olhou no capítulo 6 isso, Eu quero que tudo aquilo que seja carnal em mim se torne espiritual, Por isso que começa assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha. O que é do céu, venha, venha. O que é do céu, o que é espiritual, venha. E pega tudo que é carnal e transforma em espiritual, para que eu entenda o amor, a alegria, a paz, o ânimo, Para que os meus sentimentos, para que os meus pensamentos, para que a minha fé, a minha mansidão e o meu domínio próprio sejam para a glória de Jesus.
né? Aí eu vou entender como isso, né? Como Jesus é onipotente, Jesus é onisciente, Jesus está presente comigo para me treinar para o discipulado, né? A onipresença de Jesus tem relação, a emanuelidade de Jesus tem relação de treinamento comigo, né? Jesus mora em mim através do Espírito Santo, né? É o Emanuel em mim, né? Através do Espírito Santo para me espiritualizar, para me tirar os sentimentos carnais que eu tenho, nem essa ansiedade carnal, essa necessidade carnal que eu tenho com este século. Né? Isso é um processo até morrer, meu irmão. É um processo que vai longe ainda, né? Que está bem distante de acabar. Né? Então, de 0 a 110 anos, né? Sem folga, o Senhor nos coloca num discipulado para treinar o nosso coração para Ele. Né? Nós somos dele, para Ele, né? Vamos viver para Ele, sendo treinado para tirar a carnalidade do nosso coração. O que segue na oração são os aspectos fundamentais deste relacionamento, né? Santificação do nome do Senhor, certeza da manifestação do seu reino, a quebra do nosso reino, da vontade soberana do Senhor, onde quebra a nossa vontade, descanso na provisão do Senhor, é o Senhor quem vai sustentar a gente, nos dando pão diário, isso também é promessa dele, garantia de que estamos perdoados, completamente perdoados, preciso ficar desesperado com angústias, né, de peso de pecado, que muda os relacionamentos com o próximo também, necessidade de entender as verdades do reino, para não cair em tentação, de não viver as tentações, e a total glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Esse resumo aí é o resumo do Pai Nosso. Né? O que a gente fala no Pai Nosso? Está aqui, ó, resumidinho aqui. Ó. Mas vamos caminhar. Fundamentos sólidos geram uma vida sólida, que amadurece dia a dia, que vive as tempestades firmadas no Senhor, se tornam ainda muito mais estáveis. Né? Essas palavras são vida e verdade que maravilham, surpreendem o nosso coração, tão acostumado com mentiras e também futilidades, né? No capítulo 7, versículo 24 ao 29. O caminho excelente do reino de Jesus é eterno, eficaz, imutável e, portanto, completamente seguro, totalmente seguro para os seus eleitos filhos, mas ele é também um caminho estreito, irmãos. Entrar pela porta estreita. Entrou pela porta estreita? Larguem a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram pela porta larga, né? Porque estreita é a porta, é apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos os que acertam com a porta que é estreita, tá bom? Temos a participação aí, Mariana, da Rosinha. Rosinha colocou: nós temos que ser como uma árvore, com frutos bons. Quando cairmos, germina e cresça uma árvore com frutos bons. Nós somos, né, temos esse privilégio de viver, né, para a glória de Deus, como uma árvore plantada para gerar frutos bons. Né? Joia. A gente entra por uma porta estreita, meu irmão, e a gente pensa assim, entrou pela porta estreita e agora? O caminho é estreito também. Entrar pela porta estreita, né, e o caminho também é estreito. O caminho que conduz para a vida, são poucos os que acertam com a vida, o caminho também é estreito. A porta que a gente entra é estreita, né, e o caminho que a gente caminha é estreito. Né? O discipulado é um tempo estreito com o Senhor. Não há nada que seja feito por atitudes humanas ou esforço humano que garanta um lugar neste caminho. Ele é dado como presente da graça do Senhor para seus discípulos. No entanto, a partir dele, as atitudes dos verdadeiros discípulos são moldadas e revelam o quanto o relacionamento com Jesus é impactante, importante e fundamental. E aí, uma fala do Bonhoeffer, né? Um grupo pequeno, os discípulos separados do resto do mundo, os discípulos sempre serão poucos, né? Qualquer falsa esperança em relação à sua atividade é eliminada previamente com essa palavra de Jesus. Os discípulos são poucos. O discípulo jamais deve depositar a sua esperança em números. Não se empolgue com números. Os discípulos são poucos. Os outros, porém, são e sempre serão muitos, né? No entanto, a perdição os espera, né? Como consolar os discípulos numa situação dessas, senão unicamente na promessa. Irmãos, consolar os discípulos, né, numa situação dessas, senão unicamente na promessa da vida, né, e eterna comunhão com Jesus, né? O caminho dos discípulos é apertado, viu? Passa-se facilmente desapercebido por ele, sem saber se é o certo. E muitas vezes perdemos a direção, mesmo quando já estamos dentro dele. É difícil encontrá-lo. É caminho realmente apertado e os abismos dos dois lados, né, são ameaçadores. Ser chamado ao extraordinário, crer, né, no chamado sem ver, nem saber o que estamos fazendo, esse é um caminho também apertado. Testemunhar, confessar a verdade de Jesus e ao mesmo tempo amar o inimigo que não crê nessa verdade,
o inimigo de Jesus e o nosso inimigo com o amor incondicional de Jesus é um caminho apertado. Crer nas promessas de Jesus de que os discípulos possuirão a terra e, ao mesmo tempo, enfrentarão indefesos o inimigo, preferindo sofrer injustiça e acometê-las, isso também é um caminho apertado. Ver e reconhecer o outro em sua fraqueza, em sua injustiça, sem nunca julgá-lo, ter de entregar-lhe a mensagem, sem jogar as pérolas aos porcos, isso é um caminho apertado, é um caminho que não se pode suportar. Em todo momento paira a ameaça da apostasia. Será de fato um caminho impossível enquanto eu considerar somente uma ordem, a qual devo obedecer e andar nele com medo de mim mesmo, né? Mas se eu conseguir ver Jesus à minha frente, passo a passo, então estarei protegido nesse caminho. Se eu me concentrar no perigo da minha ação, se olhar para o caminho, em vez de olhar para aquele que está na frente do caminho, então certamente tropeçarei. Ele próprio é o caminho. Ele é o caminho apertado, ele é a porta estreita, ele é o nosso único interesse. E o nosso único interesse deve ser encontrá-lo. Sabendo disso, seguiremos o caminho apertado, passaremos pela porta estreita da cruz de Jesus Cristo para a vida, pois é exatamente o aperto do caminho que se tornará a nossa certeza. Como poderia ser largo o caminho do Filho de Deus na terra? O caminho que temos de trilhar como cidadãos de dois mundos, no limite entre o mundo e o reino dos céus? O caminho apertado é o caminho certo, tem de ser o caminho certo, como diz nosso irmão Dietrich Bonhoeffer. Ok? Os discípulos iriam passar por várias situações onde o aprendizado seria testado. Mesmo depois de ouvirem atentamente as palavras de Jesus em seu sermão, muitas coisas aconteceram que provaram quais convicções eles tinham. Até na hora da sua crucificação, Jesus ensinou seus discípulos sobre a excelência de caminhar com ele. Pedro assustou-se com o caminho, né? E aí a gente vai fechar com um desafio, né? Se você tem filhos, né, de 0 a 110 anos, se você tem essa idade de 0 a 110 anos, somos discípulos incansáveis do Senhor. 24 horas por dia, não tem férias, não tem feriado, não tem aposentadoria na fé, não podemos desperdiçar nossos dons e talentos e nem justificar a nossa omissão. Bem-vindos à vida de discípulos do Rei. Tudo é dele, tudo é para ele e nele, aleluia, glória a Deus, amém, né? E a gente está deixando para você esse desafio, esse conhecimento, né? De 0 a 110 anos, né? Você é de Jesus Cristo, não tem para onde fugir, ele vai te treinar, meu irmão, não tem férias, tá bom? Então não acredite, quando eu tiver com 80 anos, 85, né? Eu vou descansar do reino. Tem não. E filho, a gente treina desde que nasceu, né? Acabou de nascer, você é discípulo, hein, filho? O Senhor vai te treinar, né? Então aproveita para ir treinando o seu filho desde novinho aí dentro de casa, contando para ele que ele nasceu para a glória de Jesus, né? Seja você para a glória de Jesus, seja seu filho para a glória de Jesus, estruture a sua realidade profissional, familiar, né? Estruture a sua realidade eclesiástica para ser discípulo de Jesus Cristo, né? Não tem para onde correr. Que Deus nos abençoe.